Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 26. E vamos ouvir a leitura da palavra a partir do versículo 12 ao 14. Jó, capítulo 26, 12 ao 14. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Que Deus, por sua graça maravilhosa, revele para nós a palavra dele. E que o Espírito de Deus também fale dentro de nós, nos dê condições de ouvir a palavra e de receber a palavra e também de compreendermos a palavra, em nome de Jesus. O texto que foi lido, texto de Jó 26, diz o seguinte: com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. A outra versão, a versão que estou usando, diz assim: com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. A versão que uso aqui diz assim: pelo seu sopro limpa os céus, a sua mão fere o dragão veloz. E ainda tem outra versão que diz assim: ao seu sopro cintilam os céus, e a sua mão traspassa a serpente coleante, fugitiva. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e que vão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? A outra versão diz: mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Irmãos, o que Jó diz aqui tem milhares de anos. É uma escrita antiguíssima. E ele já falava de uma guerra entre Deus e
o adversário. Uma guerra entre Deus e o dragão veloz, ou a serpente coleante, aquela que enroscadiça, fugitiva, né? Perigosa. Esses bichos citados pudessem até existir mesmo na época de Jó. Os dinossauros, com certeza, irmãos, existiam, viviam na terra na época de Jó. Mas, figuradamente, essa serpente, esse dragão, né, estão apontando para Satanás. E vemos aqui o protagonista, Deus, e o antagonista, Satanás, numa batalha que vem sendo travada desde as eras mais primitivas da terra. Jó também diz no texto que Deus adornou, enfeitou os céus pelo seu Espírito. O céu é bonito, é muito bonito. As mais bonitas fotos que podemos ver contêm as cores do nascer do sol, do pôr do sol, né? Ou de nuvens permeadas pelos raios do sol. O céu de uma noite estrelada é muito bonito, eu acho. Eu gosto de ficar olhando à noite o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul nem sempre é visível, né? O Cruzeiro do Sul, ou a Cruz do Sul, é uma constelação lindíssima, a qual as estrelas parecem retratar a imagem de uma cruz. Acha-se na parte inferior da esfera e na região mais escura do céu. Em hebraico, o nome dessa constelação, a constelação do Cruzeiro do Sul, é morte. Então, irmãos, o céu anuncia a morte de Cristo e a nossa morte com Cristo. Eu posso ver o Evangelho nas estrelas, no céu. Órion é outra constelação lindíssima. Essa aparece bem ao norte e na forma de um cinto diagonal, destacando 3 estrelas que brilham muito, né? Alguns comentaristas, irmãos, dizem que dragão veloz citado no texto, ou serpente fugitiva, é uma constelação, é o nome de uma constelação. E é interessante, porque em algumas representações antiguíssimas, né, da constelação de Hércules, é interessante porque Hércules significa poderoso, e
as figuras antigas que representam essa constelação, mostram Hércules, né, com o pé sobre a cabeça do dragão, o dragão que é representado como uma serpente terrível, e ele está com o seu pé sobre a cabeça da serpente, do dragão, né, e esmagando, destruindo, não é? A palavra dragão em grego também significa pisoteado, esmagado. É uma figura muito antiga, de milhares de anos antes de Cristo. Eu fiquei pensando onde essa gente encontrou algo assim, uma figura tão nítida, que a gente vê que aponta para Cristo. Qual foi a fonte disso tudo? Isso nos remete a Gênesis 3, versículo 15. Vamos ouvir. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está, irmãos, uma revelação grandiosa. Fala de Satanás, do dragão, da serpente. Fala da raça humana pecaminosa e fala também de Jesus Cristo, a semente da mulher, o Deus encarnado que veio para a história a fim de realizar a obra salvadora na cruz do Calvário. A salvação projetada por Deus antes da fundação do mundo. Irmãos, Gênesis 3,15 fala do nascimento de Cristo, fala da sua crucificação, fala da nossa crucificação com Cristo, fala da destruição total do pecado, fala do golpe, né, na cabeça do dragão, na cabeça de Satanás, golpe que seria dado na cruz. Aqui contém a primeira promessa de Cristo e da redenção através dele. Aqui, irmãos, em Gênesis 3,15, aqui Deus revela o Evangelho. Aqui, ele prega pela primeira vez o Evangelho, não é? Ele revela algo para Satanás. Ele está falando com Satanás, ele revela para Satanás o Evangelho. E o que Deus revela para Satanás aqui é o Evangelho. O Evangelho que aconteceria assim: Cristo viria através da mulher, iria para a cruz para morrer por nós, nos fazer morrer com Ele para o pecado. Nessa morte, lá na cruz, irmãos, Cristo iria destruir o pecado, iria destruir Satanás, quebrar a cabeça dele, né? Jesus na cruz vai esmagar a cabeça de Satanás. Veja bem, Deus está dizendo isto para Satanás. Jesus Cristo viria
para morrer na cruz como solução para o pecado do homem e para esmagar a cabeça de Satanás. Como Satanás ficou diante de uma revelação como essa? Viu, irmãos? Por isso Satanás tem tanto ódio de Cristo e do Evangelho. Satanás sabe o que significa o Evangelho. Significa a sua destruição total. Irmãos, Lúcifer tem uma rixa permanente com Cristo. Preste atenção, é importante. Cristo é a figura sobre a qual se salienta toda a oposição de Satanás. Viu? A briga do diabo é contra Cristo desde quando tudo começou. A luta de Satanás não é contra a igreja, não é contra você. A luta de Satanás é contra Cristo, e por causa de Cristo é contra a igreja. No final dos tempos, Satanás manifestar-se-á como o anticristo, não é? Ou seja, no lugar de Cristo, com um programa totalmente contra Cristo. Irmãos, todo o ataque do diabo visa a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Satanás tinha uma rusga contra Cristo, mas a partir da revelação de Gênesis 3,15, essa rixa se intensificou, porque agora Satanás sabe de coisas que ele não sabia, e ele passou a ter apenas um objetivo: destruir Cristo de qualquer jeito. Ele não pode vir, ele não pode ir à cruz e morrer lá, não é? Porque naquela cruz Jesus iria cumprir a sua palavra, o que ele disse: esmagar a cabeça de Satanás, remover o pecado e salvar o homem. Satanás não tinha nenhuma dúvida da cruz do Calvário. Viu, irmãos? No Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala de maneira muito nítida da cruz do Calvário, né? Então, Satanás sabia da cruz a partir da revelação que Deus havia feito e fez para ele mesmo. A luta de Satanás, a partir da revelação que o Senhor fez, é também uma luta por si mesmo, uma luta para se salvar, para escapar da destruição. Então, irmãos, nesta manhã eu gostaria de mostrar para os irmãos alguns momentos dessa guerra, dessa luta de Satanás contra Cristo, não é? Então, no primeiro momento, Satanás ele fez de tudo para impedir Jesus de nascer. Satanás fez tudo o que podia para impedir Jesus nascer, impedir que ele viesse a este mundo. E logo no início, irmãos, eu vejo aqui também a ação de Satanás
numa tentativa de impedir o cumprimento da promessa maravilhosa de Deus, Cristo Jesus. Então, o assassinato de Abel, né? Eu desconfio que quando Caim nasceu, ele nasceu primeiro, Satanás colocou as barbas de molho. Quando Caim nasceu, Satanás colocou as barbas de molho. Será que é ele? Será que é aquele que vai quebrar a minha cabeça? Será que é o Salvador? Mas em seguida nasceu Abel. E agora? E nós sabemos que Caim, ele era do maligno, ele era parceiro do maligno. E em 1 João capítulo 3, versículo 12: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja bem, o texto sagrado nos diz que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. Diz aí que suas obras eram más. Mas, veja bem, os dois nasceram perversos, porque os dois nasceram com a natureza pecaminosa de Adão. Mas Abel se identificou com o sacrifício do Cordeiro e foi salvo, irmãos. Um optou pelo Evangelho e o outro pela religião. Religião é produto humano. O homem inventou a religião. E Satanás está por trás. Satanás é o patrono da religião. E Caim é o seu padroeiro, irmãos. E então Caim matou o seu irmão. E eu desconfio que Satanás estava por trás, não é? Porque ele estava desconfiado. Será que é Abel, o enviado? Só que Deus colocou outro no lugar. Veja Gênesis 4, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você vê, Sete é aquele que também se identificou com o Cordeiro, com o sacrifício do Cordeiro, com o Evangelho. E aqui diz, irmãos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, houve salvação, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Satanás, então, ele ataca de novo.
e ele procurou fazer uma miscigenação das linhagens. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e depois o versículo 4, o 1 e o 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Você vê, há toda uma teologia, alguns pensadores discutem muito sobre a questão dos filhos de Deus, as filhas dos homens, mas eu creio que os filhos de Deus aí é o pessoal de Sete, né? O pessoal que invocava o nome do Senhor, e Satanás promoveu uma mistura terrível, talvez na tentativa de abortar a vinda do Salvador a este mundo. Então, a maldade do ser humano ficou insuportável a partir do que foi colocado aí. E Deus decide destruir tudo, irmãos. Mas Deus preservou alguém no meio daquela maldade toda. É Deus. Gênesis 6, verso 8. Eu gosto demais desse versículo que mostra a graça de Deus. Veja aí. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, diante de Deus. Irmãos, quem acha graça diante de Deus não pode permanecer perdido. Quem acha graça diante de Deus é salvo, né? E é que Deus achou Noé, preservou Noé com a sua graça, e porque Deus encontrou Noé, porque Deus focalizou Noé com a sua graça, ele foi salvo do dilúvio e também do pecado. Satanás perdeu mais uma vez. Depois, bem mais adiante, Satanás tentou matar todos os filhos dos hebreus. Êxodo, capítulo de número 1, verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá. Versículo 16. Dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Você percebe a ação de Satanás por trás? Irmãos, é maldade demais, é perversidade demais. Matar a criança ao nascer, se for menino, mata todos. As parteiras temeram a Deus e não fizeram o que Faraó queria. Então ele decide mandar matar mesmo todos os meninos. Você vê, exterminando a linhagem que conduziria ao Messias. Jesus não nasceria, irmãos.
né? Mas ninguém pode tomar providência contra a vontade de Deus. Não pode, viu? Tome cuidado com suas orações. Cuidado com elas. Você pode estar pedindo aquilo que Deus não quer. E ninguém pode tomar providência contra a vontade soberana de Deus, contra o projeto de Deus. E Deus preservou Moisés. Você conhece a história. Satanás perde mais uma vez. Depois, o diabo tentou matar todos os herdeiros da linhagem real da casa de Judá, de onde Jesus viria. Então você pode ver 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 10 ao 12. 2 Crônicas 22, 10 ao 12. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais o mataram, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joaida, irmã de Acasias, o escondeu de Atália e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atália reinou no país. Você vê, essa perversa mulher mandou matar todos os herdeiros ao trono da casa de Judá. Nisso, ela estava seguindo os propósitos do diabo, que tentava destruir a linhagem messiânica de Davi, estabelecida por Deus anteriormente. Jesus viria dessa linhagem. Você vê que Satanás fez tudo para impedir Jesus nascer, porque ele sabia da história. Deus revelou para ele no jardim. No livro de Esther, não vamos ler, Amã tentou destruir todos os judeus. Aqui a ideia é a mesma: impedir o nascimento de Jesus Cristo, que viria desse povo. Viu? O diabo fez de tudo para impedir que Jesus nascesse. Mas Jesus nasceu. Ele veio porque era a vontade de Deus, era o projeto de Deus. Então ele nasceu. A partir do nascimento de Jesus, o diabo partiu para matar Jesus. Ele não impediu Jesus de nascer, mas quando Jesus nasceu, o diabo partiu para cima para matar Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Você vê, quando Jesus estava para nascer, Satanás estava acompanhando tudo bem de perto. E quando Jesus nasceu, lá estava Satanás para matá-lo. Viu? Herodes, eu vou ler aqui, diz assim: Herodes há de procurar o menino para matar, e mandou matar todos
todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Você vê a fúria, a raiva de Satanás, e não é à toa não, contra Jesus, porque ele sabia o que iria acontecer. Então, irmãos, Satanás também variou o seu método. Quando ele foi ao deserto para tentar Jesus, né, ele sugeriu para Jesus transformar pedras em pães. Se Jesus fizesse o que ele pediu, Jesus estaria agindo independentemente do Pai, né? E isso ele repetiu na segunda tentação. E na terceira tentação ele ofereceu a Jesus os reinos deste mundo. Você pode ser o governador deste mundo. Você pode ser o imperador do mundo. Você já pensou, irmão, no poder do Império Romano? E Jesus agora poderia ser o líder político do Império Romano e do mundo inteiro? O governador? O que significa isto? Significa que Jesus teria que abrir mão da cruz do Calvário. Para Jesus arrebentar politicamente, ele teria que renunciar à sua missão, morrer na cruz. Viu? É o que a igreja pós-moderna está fazendo, irmãos. Jesus não veio para ser líder político deste mundo perverso, do mundo que está no maligno. Não veio. Ele veio morrer na cruz para libertar o mundo do pecado e do maligno. Veja bem, quem é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não precisa ser imperador de nada, não precisa ser líder político de nada. Então, irmãos, e Satanás repetiu essa tentação outras vezes, mas ele voltou ao seu objetivo principal: matar Jesus. Quando Jesus entrou lá na sinagoga para pregar, logo de cara, logo no início do seu ministério, para pregar o Evangelho, ele pregou, a cidade inteira queria matar Jesus, tentou matar Jesus, mas não conseguiu. Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Satanás estava por trás. E em João 7:25, João 7:19, vamos ver o primeiro verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Olha o que Jesus diz: por que procurais matar-me? Irmãos, o povo queria matar Jesus, matar mesmo. O diabo estava por trás. Esse homem precisa morrer. Ele não pode ir à cruz. Jesus não poderia ir à cruz. O diabo não queria. Ele tem que morrer antes. Ele não pode morrer lá. Veja o versículo 25. Dizia algumas de Jerusalém: não é este aquele a quem procuraram matar? Olha, não é este aquele que vocês querem matar? Verso 30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Você vê? Ninguém lançou mão dele. Ninguém tocou nele para prender, irmãos. Ninguém tirou uma gota de sangue dele antes do tempo. Viu?
tinha que chegar a sua hora. Irmãos, ninguém poderia impedir Jesus de morrer naquela cruz por nós. Ninguém poderia impedir. O diabo tentou. Isto chama-se amor, chama-se graça, chama-se misericórdia. Se você pensa, preste atenção agora, se você pensa que o que sustentou Jesus naquela cruz foram os pregos, se você está pensando que o que sustentou Jesus pendurado naquela cruz foram os pregos, você está enganado. Foi o seu amor que o sustentou lá, por mim e por você. Os pregos não poderiam ter sustentado se o seu amor, se o amor dele por nós não o tivesse segurando lá, não tivesse segurando ele naquela cruz por nós. Então, irmãos, eu sei que jamais irei esgotar o que aconteceu na cruz do Calvário. Eu sei que eu jamais irei esgotar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Mas há alguns pontos importantes a serem considerados. O texto diz, Jesus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12, 32. Irmãos, Jesus foi à cruz por mim. Jesus foi à cruz por você. Mas antes de morrer por mim e por você lá, Ele fez algo para nós. Ele fez algo comigo. Ele fez. O que Ele fez? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Eu vou colocar assim, de maneira bem particular, o que eu creio que o texto está dizendo. O que eu creio que Jesus fez por mim antes de morrer na cruz, quando Ele estava lá. Viu? Ele fez. Aqui Jesus está dizendo para mim: Carlos, quando estiver na cruz, eu vou lhe atrair para mim. Eu vou colocar você em mim. Você e eu vamos ficar bem juntinhos naquela cruz. Eu vou morrer com você e você vai morrer comigo. Viu, irmãos? É assim que eu creio. Pela minha morte lá na cruz, pela morte que eu vou lidar comigo na cruz, eu vou tirar você do pecado e vou tirar o pecado de você. Também lá eu vou te arrancar do poder de Satanás. Eu vou esmagar a cabeça dele e ele nunca mais terá poder nenhum sobre você. Viu? E sabe de uma coisa? Satanás teve o desprazer de ver tudo isto. Ele estava vendo Jesus me atraindo, tudo o que estava acontecendo ali. Ele teve que presenciar e ficar quietinho. Então, irmãos, e a cruz mostra para mim que eu estou morto para o pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. Irmãos, nós devemos nos considerar mortos para o pecado e também vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Irmãos, não é uma consideração de mentirinha, como alguns consideram, viu? Porque dizem que estão mortos, mas vivem pecando. Não é uma consideração de mentirinha, de faz de conta, como que se estivesse morto. Não, senhores, é morto mesmo. Eu estou crucificado porque Jesus me fez morrer com Ele. Ele me crucificou com Ele. É por isso. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Mas antes de viver, é preciso morrer. A morte vem antes da ressurreição. Então o texto diz, Paulo disse isso: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viu? Estar crucificado com Cristo, irmãos, significa que Cristo vive em mim. Estar crucificado com Cristo significa que eu terminei ali. Meus pecados foram destruídos todos ali na cruz. Significa que a cabeça de Satanás foi esmagada. Satanás foi esmagado com todos os seus demônios na cruz. O sistema maligno deste mundo morreu para mim ali. A cruz, irmãos, abriu o caminho para Cristo viver em nós. Nem o pecado, nem a morte e nem nada tem mais domínio sobre você que crê. Bem, qual é o objetivo de Satanás depois da morte e ressurreição de Cristo? Veja bem, ele fez tudo para Jesus não nascer. Jesus nasceu. Ele fez tudo para matar Jesus, para que Jesus não fosse à cruz por nós. Não conseguiu. Jesus morreu, nos fez morrer, ressuscitou, nos ressuscitou com Ele. Jesus vive em nós. E agora, o que Satanás vai fazer? Ele tentou impedir Jesus de nascer. Tentou desesperadamente matar Jesus depois que ele nasceu. Ele tentou abortar o projeto da cruz do Calvário. Não conseguiu. Tentou impedir Jesus de ir à cruz. Também não conseguiu. E agora? Escute bem. Uma coisa o diabo está sempre tentando fazer. O que é? Se livrar da cruz do Calvário. Viu? Se livrar. Ele não conseguiu impedir a cruz acontecer, mas tenta espalhar outro evangelho, viu? Enganador. Tenta transformar o cristianismo numa religião humanista, o que ele já conseguiu. Uma religião onde ele próprio é adorado nos bastidores. Ele tenta esconder a obra da cruz, irmãos, das pessoas. Ele tenta esconder o evangelho das pessoas. A obra da cruz, a morte de Jesus, a nossa morte com Jesus. Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra na cruz. Por quê? Porque representa a sua destruição total, representa a solução para o pecador, representa a nossa regeneração e a nossa garantia de salvação eterna, irmãos. Então agora ele vai agir para que isso não seja pregado. É o que está acontecendo nas igrejas. Filipenses, vamos aqui encerrar com Filipenses 3, 18 e 19. Pois muito andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Há muita gente inimiga da cruz de Cristo, irmãos. O mundo, de modo geral, é aversivo a Cristo e a cruz de Cristo. Mas aqui, no texto que foi lido, Paulo está falando de falsos irmãos, de falsos crentes, de falsos cristãos. É gente do meio do cristianismo. São pregadores, mestres, pastores, professores, teólogos e tem muito mais. Gente a serviço do diabo, irmãos, né? Devido a maioria ser aversiva à cruz, esses salafrários prosperam se enganando e enganando os outros. Paulo se refere a eles como muitos. Na minha versão diz que muitos, né? Não se iludam, irmãos, viu? Essa gente está aí para negar o que aconteceu na cruz do Calvário, e Satanás está por trás dessa gente. É de chorar mesmo. Paulo, quando observou o que esses enganadores estavam fazendo com o povo e com as igrejas, ele chorou, né? Ele chorou, e é de chorar mesmo, vendo as multidões sendo enganadas por esse bando de ímpios, perversos, corruptos, pervertidos, depravados, enganadores, vigaristas, trapaceiros, capitalistas, selvagens. Só pensa nas coisas terrenas e no seu estômago, não é? Alibabá e os seus ladrões já não querem mais nada com o Evangelho. E Paulo coloca algo sério. Diz assim: o destino deles, viu? Desses pregadores e dos seus seguidores, que são muitos, o destino deles é a perdição, é o inferno, é o lago de fogo. O que é um inimigo da cruz? Você sabe o que significa ser inimigo da cruz? Sabe? O que é ser um inimigo da cruz? Inimigo da cruz é aquele que não morreu lá com Cristo Jesus. Se você não morreu com Cristo, você é um inimigo da cruz. Você não morreu com Cristo. É aquele que não morreu nela com Cristo. Por isso está perdido. Eles não querem nada com o Evangelho, muito menos pregá-lo. Pregar o Evangelho para essa gente está fora de cogitação. Eles não visam, irmãos, a salvação das pessoas. Não é a salvação que eles visam, né? O que eles visam é o Visa das pessoas, o cartão. Entende? Ou não entendeu ainda? Então, irmãos, eles não estão preocupados com a salvação das pessoas. Eles procuram ocultar a mensagem da cruz para que os perdidos não sejam salvos. Eu afirmo, é Satanás que está por trás deles. Alguns irmãos até pregam que Cristo morreu naquela cruz, mas não pregam que nós morremos com Cristo naquela cruz para o pecado. Não é? O propósito de Satanás é ocultar a mensagem da cruz. Com isso,
está ocultando a sua derrota. Você vê? Então Satanás procura esconder tudo o que aconteceu na cruz, a mensagem da cruz, porque ocultando a mensagem da cruz do povo, ele está ocultando a sua destruição, a sua própria derrota. Ele perdeu. Satanás perdeu, está perdendo e sofrerá a derrota final. Que o Espírito de Deus ilumine cada um de vocês, porque a coisa é séria. Amém?